Bom, hoje é a terceira aula sobre curso O Teste dos Dons. Fazer uma revisão, né? A primeira coisa é que todos nós devemos conhecer sobre dons espirituais. No livro de 1 Coríntios 12, 1, o Paulo fala assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, esse assunto, dons espirituais, né? O Paulo está falando para os cristãos, né? Vocês não sejam ignorantes, ou seja, vocês precisam conhecer. Christian Schwartz, ele fez uma pesquisa de mais de 1.000 igrejas, né? E chegou à conclusão de que 80% dos cristãos ativos não conhecem sobre seus dons e só 20% conhecem e exercem seus dons, né? Então, uma realidade assim bem triste, né? E assim eu acho que no meio de nós não deve ser diferente, né? Muitos de nós não conhecemos sobre os dons e não conhecem sobre os dons, né? É importante, então, essa aula é importante, né? Esse grupo que nós estamos criando aqui, nós estávamos discutindo na equipe pastoral, né? São um grupo de cristãos já experientes, né? Então, nós estamos, assim, querendo preparar as pessoas desse grupo para serem líderes, tá? Então, eu estou pensando assim, depois desse curso sobre dons, né? Nós queremos, talvez, continuar estudando sobre liderança, né? Como ser líder de células, alguma coisa assim, né? E, realmente, com certeza, Deus não se agrada dos cristãos que ficam inativos, né? Cristãos que têm um potencial muito grande e não estão exercendo. Então, que nós possamos ter instrumento para ser utilizado na mão de Deus, né? Já começa com dons espirituais, né? E de alguma forma nós possamos usar esses dons para o reino de Deus, né? Então é isso que nós estamos vendo sobre esse grupo, né? E aprendemos que dom espiritual é a capacidade especial que Deus dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a sua graça, e que deve ser usado para a edificação da igreja. Então, é um pouquinho diferente dos nossas habilidades natos, né? Habilidades que a gente tem. É uma coisa que Deus dá para as pessoas, né? Às vezes, nossas habilidades natos, né, podem ser usados como dom espiritual também, né? Mas às vezes pode ser diferente também, né? E como é uma coisa que Deus dá, essa palavra dom espiritual, né, vem da palavra também carisma, que é uma coisa sobrenatural que Deus dá para você. Tem algumas pessoas que nunca fizeram determinadas tarefas, né? E de repente Deus dá uma capacidade de tal maneira que essa pessoa faz muito bem aquilo, né? Sem ter, assim, às vezes nem preparo para aquilo, né? Porque o Espírito Santo capacita essa pessoa para isso, né? É claro que nós temos que desenvolvermos os nossos dons, né? Outra coisa que nós vimos é que cada um de nós temos pelo menos um dom espiritual, né? Então não pode um cristão falar assim, poxa, eu não vou, ou eu não posso trabalhar para Deus porque eu não posso fazer nada para Deus. Então, quando a gente recebe a salvação, né, nós recebemos o Espírito Santo em nós, e junto com o Espírito Santo, ele vem e traz também o dom espiritual. Outra coisa, né?
Como o dom espiritual é uma capacidade que Deus dá para cada pessoa, né? Então, nossos dons variam. E o Christian Schwartz, ele fez um estudo na igreja, ele viu que realmente os dons são bem distribuídos dentro do contexto da igreja. Então, é claro que tem dons semelhantes, né? Mas existe realmente variedade, né? Dentro do corpo de Cristo. Então, você primeiro, né? Não precisa fazer aquilo pela qual você não foi habilitado. Então, é uma coisa que nós ficamos mais tranquilo. Eu não preciso fazer tudo, né? Mas você precisa fazer bem aquele dom na qual Deus tem te chamado, né? Então, você não precisa ficar frustrado porque não consegue realizar determinadas tarefas. Porém, né? Eu não consigo cantar, por isso eu sou péssimo cristão, né? Espera aí. Você não consegue cantar, mas você pode fazer outra coisa, né? O que você pode fazer de bom, né? Então, nosso foco tem que ser isso. Nós devemos concentrar na área na qual é o nosso dom, né? Então, qual que é realmente meu dom? É essa parte que nós temos que focar e concentrarmos, né? Se fulano e tal faz bem determinado assunto, né, determinada tarefa, graças a Deus, né? Deixa ele. E eu vou fazer a minha parte. É como se fosse uma engrenagem. Se uma engrenagem tiver um dente faltando, realmente o negócio não funciona bem, né? E fica capenga. Assim também, se cada um de nós, dentro do corpo de Cristo, não fizermos bem feito aquela tarefa na qual nós somos incumbidos, né? O corpo de Cristo fica deficitário. Por isso, né, nós podemos dizer que nós somos dependentes uns dos outros, né? Nós dependemos de você, ele depende de mim, eu dependo dessa pessoa, e realmente é isso que forma uma harmonia na igreja, né? Então, não existe ninguém super valorizado, né? E também não existe pessoas que são menos valorizadas. Todos são importantes nesse contexto da igreja, né? Por isso a igreja é chamada como um corpo, né? E realmente no corpo nós temos vários membros, né? Há ainda grandes variedades, né? Nós vimos assim, né? Determinados dons. Por exemplo, evangelismo, né? Nós vimos na semana passada. Alguns, mesmo o evangelismo tem vários diferentes habilidades. Alguns falam bem, né? Então, o evangelismo dele é pregar, né? E ele consegue fazer isso muito bem. Outras pessoas têm mais facilidade de contatos pessoais. Eles conseguem falar e trazer as pessoas para Cristo, né? Outras pessoas conseguem escrever bem em folheto. Outras pessoas falam assim: eu tenho mais habilidade com jovens, com criança, com casais, com mulheres, né? E assim por diante, né? É, a habilidade de evangelismo é variada também, né? Então, puxa, eu só sei fazer aquilo, então faça bem feito essa tarefa, né? Começando de hoje, né? Por quanto tempo nós temos um dom, né? Então, quero dizer que o nosso dom é permanente. Ou seja, esse dom que o Espírito Santo dá para você é para a vida toda, né? É claro, existem exceções. Existem momentos que você pode ter, sei lá, 5, 6 dons, 6, 10, né? Tem gente que são superdotados, tem vários dons, né? Tem momentos que alguns dons vão sobressair sobre os outros, né? Então, pode acontecer isso. Pode ser que em alguns momentos Deus chama uma pessoa para uma tarefa específica e naquele momento vai conferir um dom específico para aquela tarefa específica. Mas normalmente o dom que Deus dá para nós é para sempre, né? Por exemplo, quando Deus deu o dom de missionário para Paulo, né? Vida toda de Paulo foi para missões, né? Ele partiu
ele fez muito bem aquilo, né? E impactou muito, né? O mundo daquela época. Então, é isso que é o nosso dom. Então, a gente fica tranquilo. Puxa, meu dom é aquilo, né? Esse dom Deus não vai tirar, né? A não ser que você esteja negligente, né? Aí seu dom vai ser tirado de você, né? Tem uma parábola que Jesus falou sobre isso, né? E vai dar para aquela pessoa que está fazendo mais, né? Então a gente tem que ficar preocupado se a gente não estiver fazendo o que foi conferido para nós, porque aquele dom, né, aquela habilidade, aquele, digamos, é um presente que Deus deu para você, né? Você tem que pegar aquilo com toda a força e dizer: eu vou exercer, isso aqui é meu, pode deixar que eu vou fazer isso, né? E tem que praticar aquilo, né? Realmente isso aí é o que vai trazer toda beleza da sua vida. É muito bonito ver uma pessoa exercendo o seu dom de uma forma perfeita, né? De uma forma assim, com habilidade, né? É muito gostoso ver isso, né? Então, cada um de vocês, né, exercendo aquele dom que vocês têm, né, vocês vão, na verdade, embelezar, né, o ambiente que vocês estão, né? E realmente isso é uma coisa assim que agrada muito a Deus, né? Então, como que a gente agrada a Deus? Fazendo aquela tarefa que Deus o designou, né? Faz aquilo bem feito, né? E realmente você vai ser bênção, né? Você vai sentir alegria, porque o Espírito Santo vai estar te alimentando cada vez mais, mostrando a sua presença, dando mais habilidade para você, né? No Velho Testamento, né? Quando o Salomão começou a construir o templo, né? E vieram várias pessoas. Tem pessoas que trabalhavam só com ouro, faziam objetos de ouro muito bem feitos, né? Pessoas que foram chamadas para aquilo, né? E a Bíblia fala assim que Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus conferiu ele uma habilidade especial para aquela tarefa, né? Algumas pessoas trabalhavam com madeira, outras pessoas trabalhavam com pano, né? Outras pessoas trabalhavam com fundição e assim por diante, né? E cada um estava fazendo o trabalho e quando o templo foi concluído era uma coisa espetacular, era uma coisa assim gostoso de ver, né? Então isso aí é o dom, né? E agora fazendo um parênteses, né? Eu estava orando com relação à conexão, né? Na verdade, aqui na zona sul de São Paulo, né? Zona sul de São Paulo, onde eu vejo que tem pouco trabalho, né? Com colônia Nikkei, né? É um campo muito grande. Tem desde a Avenida CUPC, né? Para cima é Jabaquara, né? Não sei como que está ainda naquela região, né? Mas realmente de lá para até Parelheiros, assim, tem pouco trabalho, né? Com os Nikkeis, né? Então o nosso desafio é muito grande, inclusive estendendo para região do Campo Limpo, aquelas regiões também, né? Tem pouco trabalho. Então eu estava pesquisando na internet, eu não achei quase nenhum trabalho, né? Então aparentemente parece que esse campo, né? Essa área, né? Foi conferido para nós evangelizarmos, né? Como que a gente consegue fazer isso? Acho que com nossa própria força a gente não consegue, né? Mas com a ajuda dos irmãos, né? Então capacita os irmãos, faça parceria, né? Eu estou orando, né? De como que nós vamos fazer isso, né? E gostaria que cada um de vocês fizessem parte desse movimento grande de evangelismo, de impactar a vida das pessoas mesmo, né? Bom, tem um assunto que fala assim: existem funções universais dos cristãos, né? Então, relação de dons espirituais e funções universais dos cristãos. Função universal, né, é uma obrigação
que todo cristão deveria fazer, não importando se você tem dons nessa área ou não, né? Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, minha função principal é ser médico. Mas quando eu vou no serviço, né? A gente toma café na nossa copa, e é o que eu vejo, né? Os médicos são preguiçosos, né? Eles deixam tudo prato, talheres na pia, assim, fica cheio, né? E eu não consigo ver isso, né? Então, eu pego esponja, sabão, lavo, né? Deixo limpo aquele ambiente. Tá? Então, o que que acontece? A minha função não é ficar lavando pia, essas coisas. Isso aqui é função de outras pessoas, né? Mas, assim, eu sinto na obrigação de manter o ambiente onde eu trabalho limpo. Né? Então, as pessoas falam assim, poxa, você tem, então, vai perder a sua dignidade, né? Pelo fato de estar lavando louça desse jeito, né? Eu não sinto isso, né? Muito pelo contrário, eu sinto um privilégio de estar servindo a Deus, né? Nesta área, onde as pessoas às vezes têm até vergonha ou não querem fazer ou têm preguiça, né? Sei lá o que acontece, né? Então, é uma função que não é minha função, mas eu faço isso para benefício do corpo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dom de intercessão, meu dom é dom de intercessão, mas não custa essa pessoa, por exemplo, falar assim, puxa, eu quero ajudar na cozinha também, né? Então, estender a mão para outras áreas também. Então, existe um dom que chama-se dom do evangelismo. Tem pessoas que realmente ele gosta de evangelismo, gosta de estar na rua, gosta de falar de Jesus, ele gosta de estar falando, ele gosta de novas pessoas, vai lá, visita, testemunha, leva para a igreja, já conecta na célula. Tem pessoas assim, né? No Paraíso tinha uma pessoa muito especial nesse sentido. Né? E até hoje a gente lembra dessa pessoa, chama Dona Beth, né? E realmente ela tem dom de evangelismo mesmo, é uma evangelista de primeira. Né? Então, isso é um dom, tá? Mas uma pessoa que fala assim, poxa, eu não tenho dom de evangelismo, né? Eu, sei lá, tenho vergonha de ficar falando de evangelho, de igreja, de célula, né? Eu não gosto de ficar convidando, porque eu tenho vergonha, né? Mas, assim, a função universal de todos, né? Isso ninguém escapa, é de dar testemunho de sua fé às pessoas perdidas. Então, isso é uma função universal. Você não pode não ter dom de evangelismo, mas de estar evangelizando, de estar testemunhando, convidando as pessoas, né, para assistir o culto, essas coisas, né? Isso é uma obrigação de todos, né? Então, é uma função universal. Mas uma coisa assim, né? A função universal, né? Tem um lado negativo também. Por exemplo, pessoa que tem, por exemplo, dom de evangelismo, né? Então ele acha que todo mundo tem que ser evangelista, todo mundo tem que fazer aquilo, né? E fica exigindo, fica até chato, né? Fazendo isso, né? Então isso se torna prejudicial. Você tem dom de evangelismo, faça bem feito aquilo, né? Mas não pense que todo mundo tem dom de evangelismo, não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Então, é importante que a gente saiba, né, que realmente, se nós fazemos bem determinada tarefa, né, não são todas as pessoas que vão fazer a mesma tarefa. Né? Então, tem variedades, né, de dons, de habilidades para cada um. Né? Mas, por outro lado, você não está isento da responsabilidade, né, dessa função universal também. Não esquecendo. Então, para cada dom, existe também uma função universal. Todos nós temos que fazer um pouco de tudo, na verdade, né? Mas, assim, fazemos bem feito a nossa tarefa, né? Então, nós falamos, assim, dons, né? Dons espirituais, dom de evangelismo, mas todo mundo tem função universal de dar o testemunho. Tem algumas pessoas que têm dom de contribuição. Ele realmente
sabe contribuir, tem habilidade para isso, né? Mas todos nós temos uma função universal de dar ofertas e dízimos, né? Nem todas as pessoas têm dom de hospitalidade, né? Mas todos têm função universal de acolher pessoas que estão viajando, né? Pessoas que estão precisando, de você falar assim, você pode ficar em casa, né? Eu vou arrumar um quarto, espaço, nem que tem que todo mundo dormir no chão, né? Alguns têm dom de oração, mas todos nós temos função universal de orar, né? Tem algumas pessoas que têm dom de misericórdia, de ajuda às pessoas, né? Mas todos nós temos também função universal de oferecer ajuda às pessoas necessitadas, né? Nem todos têm dom pastoral, né? Esse é o dom de ser pastor, mas todos nós temos uma função universal de cuidado mútuo, né? Cuidar das pessoas que estão em volta de nós. Nem todos temos dom de ensino, mas nós podemos ajudar as pessoas que estão precisando de determinados esclarecimentos, de nós ajudarmos a pessoa a esclarecer aquelas pessoas, né? Nem todos nós temos dom de cura, libertação, milagre, né? Mas nós podemos orar, clamar para Deus, para aquelas pessoas em necessidade de um milagre, de uma cura, podemos orar por aquela pessoa, né? E assim por diante. Então, temos uma função universal. Aí tem um assunto aqui que fala assim, quantos dons existem afinal de contas, né? Página 21. Aqui na Bíblia, né, quando a gente começa a ver, é rico, né, nesse assunto, dons espirituais, né? Muitos versículos, né, temos sobre dons espirituais, né? Até mesmo Jesus falava dos talentos e tudo mais, né? Então, a importância daquilo. Mas tem lista de dons que são 3 os maiores, né? Então, Romanos 12, 3 a 8, né? Romanos 12, 3 a 8. Fala assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Perdão, é 6. É 6 a 8, tá? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, seja profecia, então, primeiro dom, seja profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, terceiro dom, ensino, né? Esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Quinto, o que contribui com liberalidade. Sexto, o que preside com diligência. 7, quem exerce misericórdia com alegria. São 7 dons, né? Então, aqui fala, vamos repetir. Ele fala do dom de profecia, dom de ministério. Ministério, eu creio que seja pastorado, presbítero, essas coisas assim, né? Ensino, né? Exortação, liderança, generosidade, né? De repartir e de misericórdia. Quando a gente começa a analisar, né, esses dons, parece que são dons que são tarefas, né? São diversas atuações. Segunda lista está no 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, 8 a 10.
Vou ler aqui, então. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então, aqui fala primeiro, a palavra da sabedoria. E ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ao outro, no mesmo Espírito, a fé. Terceiro, fé. Né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de fé. Dons de cura. Outro, operações de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Né? Então, aqui, fala assim de palavra de sabedoria, né? Pessoas falam e realmente eles falam algumas coisas que trazem conhecimento a mais, né? Outras pessoas palavra de ciência, né? Então, conhecimento das ciências que vai ajudar também as pessoas da igreja, vai edificar a igreja. Tem as pessoas que têm dom de fé, né? Uma fé maior que os outros. Tem outras pessoas que têm dom de cura, né? Dom de milagres, dom de profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Né? Então, a primeira parece que era tarefas. Aqui, essa lista aqui parece de habilidades. Né? E terceira lista aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Né? São 5. Aqui parece ser de ofício. Né? Algumas pessoas têm o ofício de ser apóstolo. Né? Apóstolos são pessoas que começam um trabalho, ele é um fundador de uma determinada igreja, talvez. Né? Então, essa função. Profetas, né? São pessoas que falam dos eventos do futuro, né? Evangelistas, pessoas que saem para ganhar novas pessoas. Existem pessoas que são pastores, são mais fixos, né? Existem mestres. Né? Então, parece que a primeira lista são de tarefas, né? De atuação. Segundo, de habilidades. E terceiro, de ofícios. Né? Então, e esta lista, né? É completa? Acho que não. Tá? Esta lista aqui não é completa. Realmente, o Paulo está dando assim exemplos, né, de diversos ofícios, tarefas, atuação. E cada igreja, né, tem uns dons específicos, tarefas que Deus atribuiu a cada pessoa de uma forma especial. Né? A lista não está completa. O Christian Schwartz, nesse livro, ele fala assim que devemos estar abertos para a possibilidade de que Deus pode dar dons diferentes, não mencionadas na Bíblia. Né? Alguém consegue falar algum dom diferente que não está aqui? Está pensando, né? E eu falei assim, dom de oração. Esse é um dom que não está aqui, né? É que o Christian Schwartz falou. Mas tem dom de música, também não está aqui. Né? Atualmente, com tecnologia, nós temos alguns outros dons, né, que não estão aqui também. Dom de mídia. Né? Algumas pessoas têm habilidade para mexer no computador, projetar e tudo, né? Fazer vídeo, essas coisas assim, né? Tem algumas pessoas que têm dom de transporte, levar as pessoas para lá e para cá e tal, né? Conhece tudo. E eu acho que isso é um dom também. Dom de cozinha. Dom de cozinha. Dom de comunicação, né? Comunicação não é só falar na frente de todo mundo, né? Vendedor. Dom de vendedor?
Tem gente que uma lábia boa para vender, vender o peixe. Tem gente que já é tímida e não serve para o negócio. É dom de administração. Existem dons de língua, que não é essa língua que está falando, línguas estranhas, mas línguas de falar em várias línguas, falar em inglês, francês, italiano, japonês, chinês. Então, dão habilidade de realmente falar em outros idiomas, né? Traduzir, né? Dom de escritor, tem gente que tem facilidade para escrever as coisas, né? E assim por diante, né? Então, existem vários dons dessa natureza, né? E aí, né? Deus está realmente preparando, separando cada um de vocês, né? E cada um de vocês são muito importantes perante Deus. E que Deus quer utilizar cada um de vocês, né? Com habilidades que Ele vai dar para cada um de nós, né? E essa habilidade é dado com carinho, né? A habilidade é dado com Deus sabe quem nós somos e o Espírito Santo ele concede a nós. A Bíblia fala conforme Ele quer, né? Mas com certeza o Espírito Santo não força uma coisa que a gente não gosta, né? Ele vai dar uma coisa na qual a gente encaixa na sua vida. E é isso que você tem que encontrar, né? Qual que é realmente o seu dom, né? E realmente praticar isso. Mais para frente nós vamos fazer teste dos nossos dons e nós vamos comparar um com os outros, né? Como que funciona isso, né? Eu quero realmente que nós sairemos daqui realmente preparados, né? Para exercermos nossos dons, então. Bem? Então vou encerrar com oração, tá? Querido Pai que está nos céus, eu quero agradecer porque realmente Deus tem concedido a cada um de nós, conforme a medida que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Ó Senhor Deus, ajuda que nós possamos realmente encontrarmos nossos dons, nós possamos estar contente com esse presente maravilhoso que o Senhor deu a cada um de nós. E possamos, Senhor Deus, usar com carinho, usar com fervor, usar com paixão, isso que o Senhor tem dado para nós. Ó Senhor Deus está nos céus, desperta em cada um de nós um desejo intenso de estarmos realmente trabalhando para Ti, porque o tempo para evangelizar, tempo para realmente estarmos avançando com o Evangelho está findando, Senhor Deus, porque o final dos tempos está chegando. E ajuda que nós possamos realmente estarmos trabalhando com todo afinco o Teu trabalho. Oramos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.